Bem, boa noite a todos e a todas. As circunstâncias que me trazem hoje aqui não são tão alegres assim, né? Eu estou substituindo um amigo querido da casa, palestrante, que passa por um momento difícil e que não pôde estar conosco hoje aqui. Então eu queria dedicar esse evangelho de hoje a ele e a sua família. Cassiano. Bem, o tema parece ser bem a propósito aquilo que está acontecendo. Jesus acalma a tempestade. Sim. Ok. Bem, então Jesus acalma a tempestade, né? Acalma também as nossas tempestades, né? Nós enfrentamos esses maus tempos também durante a nossa vida. Quando a gente estuda, isso aqui é um milagre, mas eu devo dizer que a nossa intenção não é explicar milagres, e sim extrair ensinamentos desses milagres. Quando a gente estuda milagres, estuda parábolas, estuda cenas do dia a dia, e a gente tem feito isso costumeiramente aqui no centro, a gente começa a trabalhar com os antecedentes, com os acontecimentos que vieram imediatamente antes daquilo que é o objeto do nosso estudo, no caso, Jesus acalma a tempestade. Então, entre esses antecedentes está Jesus cura a sogra de Pedro. Mateus 8, 14 e 16. Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. Ele tocou-lhe na mão e a febre a deixou, e ela levantou-se e passou a servi-los. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. O que é que a gente pode extrair disso? Jesus provavelmente ainda não residia na casa de Pedro. Ele está na casa de Pedro e encontra a sogra dele com febre. E é interessante que Jesus, bastou ele tocar na mão dela, e ela se levantou e passou a servi-los. É esse o ensinamento. Quando a gente recebe a graça, a gente tem por obrigação se envolver com algo, servir. Então é isso que imediatamente ela começa a fazer. Naquele tempo, as mulheres só podiam se realizar no âmbito do lar, e ela está sem poder fazer isso, e Jesus devolve isso a ela. A cura do físico, do emocional, da alma, é o resgate da possibilidade de servir. Jesus nos assiste para abrir em nós essa possibilidade. Quando eu recebo, não é só dizer gratidão e achar que está muito na moda hoje. Não, exige de nós uma ação de servir também. Então, a gente já começa a guardar aqui, no nosso arquivo, o primeiro ensinamento dos antecedentes. Vamos ao segundo. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado do lago. E aproximando-se dele um escriba, aquele que ensina a lei, disse-lhe: mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E Jesus disse: as raposas têm covis e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quem quer acompanhar Jesus sabe que tem que servir.
Mas Jesus já dá o seu aviso, né? Que se ele não tem onde sentar a cabeça, onde deitar a cabeça, que aqueles que o seguem não podem esperar nada mais do que isso. Que eu não posso buscar ganhos, auferir vantagens pelo fato de o seguir. Segundo o ensinamento nosso, nesses antecedentes. Então Jesus está dizendo isso. Um escriba afirma que seguirá Jesus onde quer que for, mas Jesus lembra que ele não tem nada de material para dividir, nem mesmo onde reclinar a cabeça, de tal forma que o ato de servir deve ser destituído de todo e qualquer interesse material. É isso que está sendo dito para nós. É isso que nós temos que ter conosco, levar conosco, agir dessa forma. Continuando ainda, e outro de seus discípulos disse: Senhor, permite que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Ou seja, quando ele diz: olha, deixa que eu vá sepultar meu pai, é lógico, o pai dele não está morto. Se tivesse, ele não estava ali. Olha, eu só posso te seguir depois que o meu pai falecer. Ou seja, eu nunca encontro um tempo no agora para eu servir. Eu estou sempre achando um motivo, né, para que eu adie isso. É quando eu me aposentar. É quando meus filhos crescerem. É quando eu não tiver mais que dar assistência aos meus pais. O serviço do servir nos convoca para o agora. Em Lucas também, disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro despedir dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás está apto a entrar no reino de Deus. Isso é uma revelação de várias formas que eu posso ver, né? O arado, eu já falei, isso é pegar. Quando você está no arado, você tem que olhar para frente. O sulco que você está abrindo para plantar tem que ser reto. Você tem que desviar de uma pedra para não ferir o arado. Você tem que olhar para frente. Quando a gente resolve seguir Jesus, eu não posso olhar: mas eu era assim, eu era bem ruinzinho, né? Eu fazia isso, eu aprontava isso. O para trás de mente, como a gente diz, isso a gente resolve depois, né? Porque nós estamos nessa encarnação por misericórdia divina, por piedade divina, para nos abrir a oportunidade de resgatar nossas faltas. São pouquíssimas as pessoas que têm missões mesmo, né? O convite feito por Jesus para adesão à causa do Evangelho continua de pé. Eu não posso me desviar do convite, jogando ele para o futuro, quando o convite é agora. E esse convite continua de pé. Ele está valendo até hoje, para todos nós, né? Ele vai chegar lá no WhatsApp nosso, vai chegar o convite lá, né? Esse é um convite que está na nossa alma. Buscar um motivo para adiar o convite de seguirmos Jesus mostra que não estamos preparados para atender o convite, porque as coisas materiais são ainda prioridades na nossa vida. É isso que Jesus diz para o escriba. Porque a gente às vezes pensa: não, tempo é dinheiro,
Eu não posso gastar meu tempo nisso. Eu tenho que usar todo o meu tempo para fazer dinheiro. Enquanto estivermos dedicados exclusivamente a juntar tesouros na terra, o nosso coração não poderá reconhecer o que há de sagrado em nós. Nós temos algo de sagrado em nós, mas eu preciso ter tempo para isso também, para reconhecer isso que existe em mim. Se eu ficar todo o tempo correndo atrás das coisas materiais, eu não vou conseguir. E eu digo com toda certeza absoluta, ninguém aqui dentro desta sala está preocupado com o que vai comer amanhã. Tem aquelas pessoas que não têm condição de pensar em Deus, porque ela não sabe onde vai dormir amanhã, ela não sabe onde ela vai comer, ela não sabe o que ela vai beber. Então, para esses, a premência material é muito grande, mas nós não estamos nessa condição. Temos que arranjar tempo. Bem, então o que é que nos mostraram os antecedentes que nós lemos antes de nós adentrarmos realmente no estudo, naquilo que nos interessa? O que nos mostraram os antecedentes? Que tudo o que recebemos de Deus nos chega na expectativa de poder nos servir. Que este servir deve ser destituído de qualquer interesse material. Que o convite para seguir Jesus, ou seja, praticar o Evangelho, está posto para todos nós, na nossa alma. A não adesão a este convite nos mostra que ainda não estamos preparados, porque a materialidade ainda nos domina. Então agora nós estamos prontos para adentrarmos no estudo sobre Jesus acalma a tempestade, né? Vamos então ao estudo. Três narrativas nós encontramos no Evangelho: Mateus, Marcos e Lucas, sobre Jesus acalma a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos aproximaram, o despertaram dizendo: Senhor, salva-nos, vamos morrer. É um apelo desesperado. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Essa é a narrativa de Mateus, né? Vamos ver agora o que é que Lucas nos traz. Narrativa de Lucas. E aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram dizendo: mestre, mestre, vamos perecer. E ele, levantando-se, repreendeu o vento
e a fúria da água, e cessaram e fez-se bonança. É o mesmo desespero que Mateus narra, Lucas também narra, esse mesmo desespero, essa aflição, esse apelo, né? E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que manda até nos ventos e na água? E eles o obedecem. As narrativas são próximas, as diferenças são sutis, né? Mas eu gosto muito da narrativa de Marcos, né? Então vamos ver o que é que Marcos, o Evangelho de Marcos, sempre nos traz detalhes que muitas vezes escaparam de Mateus, de Lucas, né? Então vamos ver. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo no barco, assim como ele estava. E havia também com eles outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que este já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Olha que detalhe que Marcos traz, né? Estava dormindo lá na popa, em cima de uma almofada. E o despertaram, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? Que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: porque sois tão tímidos? É a minha frase preferida dos 3 evangelistas. Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos agora, nós vimos antecedentes, vimos agora o relato de Mateus, de Lucas e de Marcos, e agora vamos tentar entender os significados dessas narrativas, que é para a gente tentar construir esse entendimento. O que é que isso significa em termos de ensino para a nossa vida? O Evangelho não nos conta a razão da viagem. Quando a gente leu agora, não há nenhuma explicação sobre por que Jesus toma um barco lá em Cafarnaum e pede que os discípulos atravessem o lago. A gente só vai saber entender isso se a gente continuar lendo Mateus, né? Que a gente vai ver, Opa. Veja só, olha, Cafarnaum está aqui, bem aqui, E Jesus pede que atravessem um lago. Na verdade, Jesus está indo para Gerasa. Aqui está Gadara, porque existem essas 2 maneiras de escrever o nome dessa localidade. Eu prefiro Gerasa, então estou aqui falando Gerasa. Então, veja só, Jesus tem que atravessar o lago, depois ainda tem que empreender uma caminhada grande para chegar em Gerasa. Mas de barco é mais rápido, senão ele teria que a pé contornar toda grande parte do lago. Então, está sendo empreendido um esforço nesse sentido. O que é que está acontecendo para Jesus empreender uma viagem, de certa forma, longa, que envolve atravessar o lago, que envolve uma caminhada? Jesus está indo libertar o endemoniado. É para isso. E ele está indo em Gerasa, que não é território judeu.
É um território que pertence a Decápolis. Decápolis porque 10 cidades, estados gregos ali se localizam. Uma dessas é Gerasa. Jesus também empreendeu uma outra viagem que a gente não sabe o motivo. A gente só deduz que ele ia para a Fenícia, lá as cercanias de Tiro. Marcos, como sempre, nos traz detalhe. Marcos diz assim: ele foi, mas gostaria de permanecer oculto. Aí você fica perguntando, então para que foi? Né? Mas é que ele vai especificamente por um motivo: curar a filha da mulher cananeia, que também ela é uma gentil. Primeira coisa, Jesus não separa esse negócio de é judeu, é gentil, então eu não. Jesus não tem isso com ele. Essas pessoas, tanto o obsidiado de Gerasa quanto a mulher, eles têm merecimento. E é por isso que Jesus vai. Sair de Cafarnaum não era uma coisa tão simples assim, né? E ir para Gerasa. Olha, Jesus, mesmo curando o endemoniado, as pessoas de Gerasa não querem ele lá. Pedem que ele vá embora. E Jesus vai embora. Veja só. Jesus sai de Cafarnaum para ir para Gerasa. Cafarnaum deveria ser uma maravilha, né? Na vibração. Afinal, Jesus mora lá. Pedro mora lá. André mora lá. Tiago mora lá. João mora lá. Maria foi morar lá. Então, a vibração é maravilhosa lá. Agora, quando vai lá para Gerasa, o que é que acontece? Tempestade. Não? Quando a gente sai desses locais de vibração maior, que vai entrar, a gente, essas coisas acontecem. A gente sabe em nosso lar, né? A pessoa vai saindo, vai passar numa área de mais. É preciso concentração das pessoas para que atravessem aquelas. Né? Então, estamos entendendo. Os lugares têm vibração própria, de acordo com as pessoas que lá vivem ou frequentam. Uma coisa é quando estamos presentes no centro espírita, outro em um lugar fora da casa. Aqui todos nós somos mais bonzinhos. Não é? É, com certeza. A gente é mais bonzinho aqui. Hein? A gente. Mas por quê? Porque a espiritualidade está aqui, né? Os bons espíritos estão aqui, né? Então a gente chega aqui, a gente já se sente melhor, né? A gente se sente tão bem que aí depois a gente quer voltar. Mas vou voltar lá, né? Né? Então, isso acontece na nossa casa, aqui em outras casas espíritas. Esses locais, Gadara e Fenícia, não eram territórios do Estado judeus, como eu falei. Mas Jesus vai até lá porque alguém merece ou precisa de algo que só Ele pode dar. Então tem isso. Podemos dizer que quando nós estamos prontos para receber a graça, nenhuma dificuldade física se torna um impedimento para a manifestação divina. É isso que está acontecendo, tanto lá em Gerasa, quanto aconteceu lá na Fenícia. Agora vem um detalhe. Ontem eu estava fazendo estudo, esse mesmo estudo, com o meu grupo que estuda o Evangelho. Ana está até ali, Ana.
E eu coloquei, depois que eu terminei, assim que eu terminei, Leonira aí já parei para sentar e fazer alguma das modificações. Foi depois que eu já tinha percebi isso também que eu vou aqui apresentar para vocês. Todos os três evangelistas mostram que Jesus é o dono da viagem. Olha só o que diz Mateus: e entrando ele no barco seus discípulos o seguiram. Então a viagem dele. Entrou num barco com seus discípulos e disse: passemos para o outro lado. É ele o dono da viagem. E Jesus disse-lhes: passemos para o outro lado. Marcos, o dono da viagem é Jesus. Nós estamos nesta viagem, nesta encarnação, mas o dono dessa viagem não somos nós. Eu tenho que colocar isso no meu coração. Por que não é? Por que não sou eu? Porque o Cristo está dentro de mim. É Ele. Eu sou o barco, mas o dono da viagem é Ele. Se eu acreditar, agir nesse sentido, a vida pode ser melhor. A aflição da tempestade. Olha só. Senhor, salva-nos, vamos morrer. Mestre, mestre, vamos perecer. Mestre, não te importa que pereçamos? Para uma pergunta mal criada, uma resposta mal criada, né? Se eu não me importasse, eu não estava no barco com vocês, né? Poderia ter dito isso. É lógico que Jesus se importa. Ele está no barco conosco. Não te importa que pereçamos? Qual o sentimento dos discípulos? De fracasso, de não poder cumprir a viagem, de que vão morrer, de que vão perecer. Mas nós morremos. Quem está aqui, nesse momento, na casa espírita, acredito que tem a convicção de que a gente não morre, né? Que a gente vai despertar do outro lado e que essa vida nossa continua cheia de possibilidades para que a gente cresça, para que a gente mude e que para a gente, se for o caso, retornemos também. Não, mas não basta ter isso na mente e nos lábios. É preciso estar no coração e nos nossos atos. Eu tenho que agir como se eu acreditasse nisso. A nossa encarnação será cumprida sem dificuldades, sem tempestades. O que é que vocês acham? Não, né? Não vai mesmo. E Jesus não prometeu, né? Céu de brigadeiros, né? Vida cor-de-rosa, né? Disse Jesus: neste mundo vocês terão aflições, tempestades. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Aí o povo diz: mas foi Jesus. Sim, mas Jesus está dentro de você, não está? Então, né? É quase a mesma coisa, quase. Né? Para esse quase se tornar mais realidade, depende da gente, de agir, de manifestar esse Cristo que está na gente. Disse Jesus: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Essa confiança tem que existir. Na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Ou seja, esse também é um consolo. Sempre haverá um lugar lá do outro lado para nós, né? Vamos agora à resposta de Jesus. Porque temeis, homens de pouca fé?
E disse-lhes, isso em Lucas, né? Onde está a vossa fé? Em Marcos ele é enfático, diz, homens de pouca fé. No outro ele pergunta, onde está a vossa fé? E aí vem Marcos e diz, porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé. Em todas as respostas, Jesus destaca a falta de confiança para atravessar a tempestade, vencer as dificuldades da vida. Em Mateus, Jesus nos diz, por que temeis, homens de pequena fé? Em Lucas, onde está a vossa fé? Jesus nos diz isso porque quando não acreditamos na vida espiritual, quando não acreditamos que Ele está dentro de nós, tudo nos causa medo, como nos discípulos. Em Marcos, porque sois tão tímidos, porque ainda não tendes fé. O que é uma pessoa tímida? O que é que vocês acham que é uma pessoa tímida? Uma pessoa que tem dificuldade nos seus relacionamentos, né? É tímido quem tem dificuldade de se relacionar. Então parece que temos timidez para procurar o Jesus que está dentro de nós. Foi como se Ele nos dissesse, eu estou sempre com vocês, eu sou parte de vocês, mas vocês não me buscam. Esse é o motivo da vossa falta de fé. É maravilhoso ver que Marcos alcança essa dimensão, né, da narrativa. Porque sois tão tímidos? Porque não me procuras? A gente pode passar a vida inteira nunca procurar esse diálogo com o Cristo que tem dentro da gente. Nunca. Ele é como se ele continuasse dormindo dentro do nosso barco. Em Lucas, os discípulos apavorados lhe dizem, mestre, mestre, vamos perecer. E Jesus lhe diz, onde está a vossa fé? Porque mesmo sabendo que Jesus está com eles, o medo os domina, tal como em nós, diante das dificuldades. Os discípulos têm Jesus com ele no barco, durante a travessia do lago. E quando as dificuldades se apresentaram, cada um a seu modo tentou resolver os problemas causados pela tempestade. É isso que a gente imagina. O que é que aconteceu quando começa a... Porque eles só vão quando o negócio já está, olha, vamos para o fundo mesmo, né? Então imaginamos que eles primeiro baixaram a vela do barco. O vento está tão forte que se essa vela continuar aberta, ela vai adernar o barco, virar o barco. Alguém assumiu o leme. Olha, alguém vai segurar o leme para evitar que ele perca o rumo. Outros cuidaram de estar ao remo para manter o barco equilibrado, né? Ter mais área de... E outros se ocuparam em devolver para o mar a água que entrava no barco. Então está todo mundo com a sua tarefinha lá, né? Tentando fazer aquilo, mas não tem jeito, né? A gente se divide muitas vezes com as outras pessoas da nossa família na tentativa de resolver as coisas, mas às vezes a gente não consegue. Nós somos como esse barco, na travessia da vida.
E ao nos depararmos com dificuldades, tentamos por todos os meios resolvê-las, sem nos darmos conta de que Jesus está dentro de nós, pois nossa timidez nos impede de buscá-lo. Muitas vezes, eu estou chamando timidez algo que não é mais propriamente uma timidez, né? Eu não encontrei tempo para isso, né? Eu nunca refleti sobre mim mesmo, né? O que é que realmente eu quero da vida? Qual é a minha meta espiritual nessa encarnação? O que é que eu quero? Então, a vida, ela está sempre acontecendo, as oportunidades acontecem no nosso dia a dia, né? As oportunidades de elevação, as oportunidades de ser caridoso, as oportunidades de ser piedoso. Hoje ninguém é piedoso, é fraqueza. Alguém posta alguma coisa e todo mundo já tem que criticar, e que tem, né? E a gente perde essas oportunidades de ser caridoso com as pessoas, de reconhecer que todo mundo erra. Mas não, eu sou aquela pessoa que está sempre disposto a tirar a pedra, né? Eu, quando me acordo, eu tento fazer algum instante de recolhimento. E uma das coisas que eu peço, olha, Senhor, me ajuda a reconhecer neste dia as possibilidades de elevação que se apresentarem para mim. Às vezes a gente nem consegue reconhecer. A gente está centrada tanto em devolver as coisas na mesma moeda, que a gente não reconhece que aquilo é uma oportunidade para a gente. Não é fácil. Muitas vezes, depois a oportunidade aparece e você fracassa, e depois você poxa, era uma oportunidade e eu fui incapaz de reconhecer. Mas tudo é válido, né? Quantas vezes eu me decepciono comigo também, mas que a gente tem que... Eu acho que quando a gente perde a capacidade de se decepcionar com a gente mesmo, é porque a coisa está difícil. Passamos a vida inteira sem buscar essa intimidade com Ele, e apenas quando não conseguimos resolver o problema é que tentamos nos conectar com Ele, rogando. Na maior parte de nossas vidas, o Cristo interno permanece dormindo no nosso interior, tal como Marcos relatou, dormindo na popa sobre uma almofada. Não é só dormindo na almofada, é na popa. A popa é a parte lá de trás do barco. A gente bota Jesus dormindo e ainda lá atrás no barco, lá na popa, né? Era para ele estar lá na frente, abrindo os nossos caminhos, né? Mas Marcos, ele vai tão direto que ele diz assim: dormindo sobre um travesseiro ou sobre uma almofada lá na popa do barco. Mas como despertar o Cristo que vive no nosso interior nunca foi o objetivo da nossa vida, não temos o conhecimento nem a disciplina para fazê-lo. E, portanto, quando as dificuldades nos visitam, nos desesperamos e sentimos medo. A gente nunca buscou isso. O que é essencial para rompermos essa timidez com relação ao Cristo? Autoconhecimento e reconciliação com o próximo. Autoconhecimento é saber e agir como ser espiritual, lutando contra si mesmo para superar suas imperfeições.
Nós temos que assumir essa luta contra nós. Ninguém está aqui para vencer os outros, não. Nós viemos aqui para vencer a nós mesmos. É para isso que nós estamos aqui. É uma extensão da frase que Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Negue a si mesmo, negue esse personagem que é o Espírito que tem nome em nós, que se acha o máximo, a última bolacha do pacote, que não está sempre certo, né? Negar isso. E tome a sua cruz, ou seja, venha com todas as suas imperfeições, porque a perfeição se dá na caminhada. Ninguém já parte perfeito, nem os discípulos. A gente está vendo aqui que os discípulos tinham todas as dificuldades. Colégio apostólico é uma coisa, né? A gente tem vários. Filipe, né? Quando é convidado por Natanael, ele diz: olha, encontramos aquele de quem Moisés nos fala, Jesus de Nazaré. Ele diz: e pode ter alguma coisa boa lá de Nazaré? É assim que ele diz. Quando dizem que para Tomé que Jesus ressurgiu, ele diz: não acredito. Só acredito se eu tocar na ferida dele. Né? Pedro negou ele 3 vezes. Diz que nunca vi esse homem na minha vida. Judas traiu. Tudo isso são as pessoas do colégio apostólico. E essas pessoas venceram. Simão, o Zelote, possivelmente participava de uma facção armada pela libertação da Palestina. E é do colégio. A perfeição vem na caminhada. Reconciliação com o próximo. Ninguém pode estabelecer uma relação de intimidade com o divino, com o sagrado, se não se reconciliar com o seu próximo. Se você tem inimigos, resolva isso. Olha que Jesus diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com... O que é a oferta? Na oferta você busca um momento de intimidade. Mas isso não é possível, essa intimidade com Deus, se você tem algo contra as pessoas. Para acalmar a tempestade que tem em nós. Como podemos resolver a nossa timidez com relação ao Cristo? Como podemos buscar essa intimidade? Infelizmente eu não tenho como dizer isso. Eu não tenho a resposta. E como todos vocês, estou também nesta busca. Mas o Evangelho nos diz algo. Eu não serei conclusivo nessas coisas do Evangelho, na expectativa de que vocês busquem no Evangelho, que vocês estudem o Evangelho e vejam o que é que ele vai revelar para vocês. Implantar o reino dos céus no nosso íntimo parece ter sido uma maneira de Jesus nos falar sobre a união com o nosso Cristo interno. Para fazer esta união, precisamos nos preparar para quando esta oportunidade se fizer presente, nós possamos reconhecê-la e aproveitá-la. No Evangelho segundo Mateus, as 3 últimas parábolas tratam desta situação. A parábola dos 2 servos, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Em todas essas parábolas existem 2 grupos de pessoas: os prudentes
e os imprudentes. Todos receberam algo do Senhor, e o produto daquilo que receberam deve ser apresentado ao seu Senhor quando ele voltar. Ou seja, é preciso servir. Mas ninguém sabe quando isso se dará. Ou seja, quando é que a oportunidade vai acontecer. É por isso que eu tenho que criar o hábito de tentar ser bom. Por isso, a gente deve orar e vigiar. Ideia principal. Busquemos no silêncio da oração a comunhão com Cristo que habita em cada um de nós. Infinito bem, e com isso nós encerramos os nossos estudos. Queria agradecer pela atenção de vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode falar. Bem, se não temos nenhuma pergunta, então mais uma vez eu agradeço. Um abraço aí para todos.